O rei dos planetas, Júpiter, um mundo colossal que os cientistas acreditam que pode nos ajudar a entender melhor a origem do sistema solar. Observado como uma estrela errante por civilizações antigas, levou até o ano de 1610 para que Júpiter pudesse ser visto em detalhes quando Galileu olhou pela primeira vez através de um pequeno telescópio e descobriu as maiores luas do gigante gasoso. Em tempos mais recentes, e continuando o legado de Galileu, 9 espaçonaves robóticas visitaram o planeta gasoso, 2 das quais entraram em órbita, permitindo-nos estudar sua atmosfera complexa e dramática como nunca antes. Por causa dessas missões ambiciosas, os cientistas fizeram grandes avanços para entender um pouco mais o mundo colossal. Mas Júpiter ainda guarda muitos mistérios, como o que está abaixo de sua magnífica tapeçaria de nuvens coloridas e rodopiantes. E para mergulhar ainda mais fundo, o que está em seu núcleo? Como Júpiter é tão grande, os cientistas sabem que ele teve grande influência na história do Sistema Solar, e portanto, para entender completamente nosso planeta, precisamos primeiro entender como o Rei dos Planetas se formou. Para fazer isso, a NASA lançou a Juno, uma nave espacial que entrou com sucesso na órbita de Júpiter em julho de 2016, e foi a primeira a estudar o misterioso interior coberto de nuvens do gigante gasoso, entre muitas outras coisas. O planeta inteiro é inimaginavelmente grande. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, por exemplo, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. Dentro de Júpiter, quanto mais fundo a atmosfera cai, mais apertada ela é, aumentando em pressão e temperatura. Quanto mais perto ela chega do núcleo, tudo o que você precisa para criar um ambiente realmente bizarro. Seu interior também pode ser dividido em camadas, porém a transição entre cada camada é extremamente gradual, e as distâncias entre cada transição são enormes. A parte externa do planeta, ou as listras e redemoinhos familiares que tornam Júpiter tão reconhecível, são nuvens frias e espessas de amônia e água, flutuando em uma atmosfera translúcida de hidrogênio e hélio. Essas nuvens densas obscurecem o interior de Júpiter e ocultam sua verdadeira estrutura, mas Juno estava equipada com uma poderosa carga de instrumentos científicos que mediram e sondaram o planeta, ajudando os cientistas a entender o que está acontecendo lá dentro. Abaixo da atmosfera espessa, caótica e nublada, que se estende por centenas de quilômetros, a pressão e a temperatura aumentam gradualmente, aumentam e aumentam, até que o gás hidrogênio que domina a maior parte da atmosfera lentamente se comprime em um líquido, criando o maior oceano do Sistema Solar. Mas lembre-se, este não é um oceano de água corrente, mas sim um oceano de hidrogênio. Na Terra, a maioria dos elementos existe em um dos 3 estados comuns, sólido, líquido e gasoso, e a forma de um elemento depende de fatores externos, como pressão e temperatura. O gás hidrogênio na Terra pode ser comprimido e resfriado artificialmente para se tornar líquido, mas dentro de Júpiter, esse processo acontece naturalmente, sob pressões imensas, possivelmente 500.000 vezes a pressão ao nível do mar na Terra, e sob temperaturas extremas, possivelmente 1.700 graus Celsius ou 3.100 graus Fahrenheit. Você pode imaginar que é como afundar em uma neblina cada vez mais densa, que fica mais úmida à medida que você afunda, até que você finalmente se vê nadando em um líquido. O enorme oceano de Júpiter se torna ainda mais bizarro quanto mais fundo ele cai, porque em profundidades talvez na metade do caminho em direção ao centro do planeta, o hidrogênio líquido começa a agir mais como metal líquido. Este fenômeno extraordinário é causado pela pressão sempre crescente, que nesta profundidade é milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra, comprimindo os átomos de hidrogênio líquido com tanta força que seus elétrons se libertam. Esses elétrons podem então fluir por todo o líquido, gerando uma corrente elétrica que, junto com uma rotação rápida, possivelmente explica por que Júpiter tem um campo magnético tão poderoso. Sob essa imensa pressão, a temperatura também sobe, atingindo escaldantes 10.000 graus Celsius, ou 18.000 graus Fahrenheit.
chamado de hidrogênio metálico líquido. Esse estranho oceano provavelmente preenche a maior parte do interior de Júpiter, envolvendo firmemente seu misterioso núcleo, um núcleo que existe sob uma pressão estimada de 100 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra. Após anos medindo e sondando Júpiter, Juno descobriu algo surpreendente sobre o núcleo do gigante gasoso, algo que era inesperado. O núcleo de Júpiter é difuso. Antes dos dados inovadores de Juno serem enviados de volta à Terra, os cientistas pensavam que no centro haveria um objeto compacto e denso do tamanho da Terra, composto de elementos pesados, como rocha de silicato e ferro. Acredita-se que os gigantes gasosos se formam originalmente como corpos rochosos ou gelados, que acumulam suas atmosferas espessas ao longo do tempo. E esse ainda pode ser o caso de Júpiter. Mas Juno descobriu que seu núcleo é diluído, ou difuso, sem limites nítidos e misturado ao hidrogênio metálico líquido que o cerca. Este núcleo difuso sugere que Júpiter teve um grande impacto frontal com outro planeta no início de sua história, quando o sistema solar era um lugar jovem e violento, bilhões de anos atrás. Simulações de computador mostram aos cientistas que uma colisão com um protoplaneta rochoso, com cerca de 10 vezes o tamanho da Terra e com um núcleo denso, rico em elementos pesados, poderia ter criado energia suficiente para dispersar e diluir o núcleo de Júpiter por bilhões de anos. No entanto, os cientistas ainda não sabem o suficiente sobre o interior de Saturno, Urano ou Netuno para dizer se o núcleo de Júpiter é incomum ou se essa teoria do impacto gigante está correta. Abaixo das magníficas nuvens de Júpiter, fica claro que existe um ambiente inimaginavelmente estranho. Um ambiente que é escaldante, violento e esmagador, e que está firmemente segurando um segredo que ainda hoje confunde os cientistas. Por enquanto, o núcleo bizarro de Júpiter continuará sendo um mistério, mas um mistério que está sendo lentamente resolvido.